Na tradição alquímica, o trabalho opera sob uma tríade principal de forças: o enxofre, o mercúrio e o sal. O enxofre, o polo masculino, o princípio ativo, o espírito que dá forma, intimamente associado ao símbolo do fogo e à vontade consciente do indivíduo. O mercúrio, o polo feminino, a alma em seu estado passivo, mutável e receptivo, frequentemente chamado de matéria-prima, a substância original, caótica, que não tem contorno definido, normalmente descrito por metáforas ligadas à água. O enxofre é a planta da construção feita pelo arquiteto. O mercúrio é o barro ou o trabalho braçal mesmo, que por si só não tem forma, mas que é indispensável para moldar a ideia do arquiteto. Sem o barro não dá para fazer a casa, sem o trabalho dos pedreiros não dá para construir a casa também. O sal é o alicerce que vai sustentar o peso de toda essa estrutura, o elemento mais estático, a base neutra que fixa as coisas no lugar. Sem o alicerce, a planta não sai do papel e a argila ou barro desmorona. Tudo se desfaz. E o trabalho braçal dos pedreiros não tem onde ser aplicado. O sal, inclusive, é a primeira grande evidência que a verdadeira alquimia não propõe uma fuga da matéria ou um ódio pelo corpo físico, como nós vemos, por exemplo, em algumas correntes gnósticas. A base física, ela é venerada, ela é essencial. Há uma complexidade oculta no mercúrio. O símbolo alquímico tradicional do mercúrio é, como a gente viu, é o único que contém simultaneamente as figuras do Sol e da Lua. É uma figura andrógena. Então ele não é só passividade pura como argila e barro. O mercúrio recebe em alguns textos alquímicos o apelido de o dragão venenoso. Se ele é argila passiva, ou o útero que nutre a ideia, por que essa característica letal? Por que chamar o mercúrio de dragão? Para que o enxofre, o espírito ativo, possa imprimir uma forma nova, uma nova estrutura de consciência, a estrutura antiga ela precisa ser aniquilada. Não dá para construir duas casas no mesmo espaço. Não tem espaço para duas arquiteturas. O mercúrio age como um solvente universal. Ele corrói, ele derrete o velho. O ultrapassado, o corrupto, tudo isso vai embora. O dragão devora a antiga forma que éramos para que uma nova possa ocupar o lugar. O enxofre e o mercúrio, a nossa vontade formativa e a nossa emoção que dissolve tudo, não podem ficar existindo de forma autônoma para sempre. A vontade e a emoção devem se unir. E devem se unir de forma irrevogável. A união do polo masculino, do entendimento, com o polo feminino, da nossa natureza involuntária. O Burckhardt ele traça uma distinção entre a mecânica dessa alquimia e o misticismo contemplativo clássico. O misticismo clássico foca quase exclusivamente no eixo vertical, transcendendo a condição humana, subindo direto em direção ao divino, abandonando o mundo mundano. Isso segundo Burckhardt. A alquimia crê que o ser humano está fraturado depois da queda. Essa divisão interna, a nossa consciência e a nossa natureza animal, elas operam como inimigas na maior parte do tempo. Então, se o indivíduo tentar ascender direto pelo eixo vertical em direção a Deus, enquanto a base está fraturada, o resultado vai ser catastrófico. Você vai ter delírios espirituais, inflação do ego. Seria uma das razões do porquê no meio espiritual tem tanto maluco. Antes de mais nada, a alquimia trabalha o eixo horizontal, reconciliar este sol e essa lua internos, curar essa dualidade para restaurar a completude humana original. Basicamente, a criação de uma base estável para que depois você possa subir em direção a Deus. E vocês vão perceber que isso forma um T, a letra T invertido, uma linha horizontal com uma linha vertical em cima. Somente quando a linha horizontal está estabilizada, o eixo vertical, esse raio divino, pode descer e tocar a alma de forma segura, ancorando o espírito na realidade material, mas sem destruir a pessoa no processo. Esse casamento no eixo horizontal, que cria esse eixo horizontal, não é de forma alguma um acordo pacífico. Não é fácil fazer isso, não é algo tranquilo fazer isso. A simbologia associa essa união à morte, inclusive. A imagem clássica mostra um rei e a rainha deitados juntos dentro de um sarcófago, apodrecendo juntos para poder renascer como um único ser andrógeno e imortal. Para quem gosta de games, esta ideia do rei e da rainha, né, do casamento alquímico, do rei e da rainha virando um único ser, pode ver um pouco dessa simbologia no jogo Elden Ring, né? Ali, esta simbologia ela é um pouco expressa ali nos personagens do Radagon e da Rainha Marika, né? Aliás, essa é uma das razões do porquê o Radagon tem cabelos vermelhos. E tem outra alegoria, que é a alegoria do leão e do unicórnio. O leão solar, flamejante, representa o enxofre. Ele aparece armado com uma espada,
representando a rigidez do nosso intelecto, e do outro lado você tem um unicórnio branco, lunar e indomável, o Mercúrio selvagem e emocional. Para que ocorra a união, o leão ele precisa quebrar a espada, ou seja, o intelecto abdica de sua ilusão de controle absoluto, e o unicórnio precisa se permitir ser domado e direcionado. Ambos morrem para seus estados extremos anteriores. A morte na alquimia é a extinção dessa nossa situação fraturada, dessa nossa situação de desordem, desse estado do ser humano meio que rasgado em dois. E tem um detalhe bonito nessa cena, porque depois que o leão quebra a espada e solta o rugido, aparece uma pomba branca carregando um ramo de oliveira. Ela entrega o ramo pro leão e o leão a devora e fica em silêncio. Só depois disso o unicórnio volta feliz pro seu lugar. Então, perceba que a união não termina quebrada. Ela termina na paz, representado pela pomba branca e pelo leão em silêncio. E novamente, por que tudo isso que eu falei não pode ser reduzido à psicologia moderna? Porque a psicologia moderna, ela corta o eixo vertical. O equilíbrio horizontal, que é reconciliar a alma e o corpo, deve vir primeiro. Só quando essa base está firme é que o raio do espírito, o eixo vertical, pode descer sem destruir o indivíduo. O ego é o mediador do processo na psicologia. A psicologia clínica trabalha com o ego. Só que o ego ele é parte do chumbo que precisa ser transmutado. Ele não pode transmutar a si mesmo. É como tentar se levantar do chão puxando os próprios cabelos. O casamento alquímico ele só ocorre quando a alma é penetrada e iluminada por um espírito supraformal. É uma força que desce pelo eixo vertical, muito além do nosso consciente ou do nosso inconsciente. Sem a intervenção, sem essa luz suprarracional, o ego só estaria rearranjando suas próprias ilusões. E da onde vem essa luz? Da onde vem esta intervenção? Da onde desce e por que desce? O que traz essa luz para baixo pelo eixo vertical? O esforço humano ele tem um limite. O ego não pode puxar a si mesmo. O ego não pode fazer ele própria transmutação. E é aqui que entra a graça, a ação sobrenatural. O autor explica que enquanto a natureza opera sobre leis de coação e ritmos lentos, a graça é um poder que pode saltar miraculosamente sobre o abismo para completar o trabalho. Ela é descrita como um fogo antinatural, uma intervenção espontânea do espírito que irrompe na alma como uma iluminação repentina. Como você atrai essa intervenção do eixo vertical? A técnica secreta para isso é a oração. É isso, este fogo antinatural, esta graça, esta ação sobrenatural, você atrai ela pela oração, você a pede. E nós estamos aqui falando de preces para coisas mundanas. A palavra ou algum nome divino que você repete atua como estruturador. O enxofre descendo, ativo, impenetrável, a mente, a alma do praticante que precisam se esvaziar, atua como mercúrio. A matéria passiva que será moldada aos poucos por esse princípio superior. A graça vai moldando a alma, enquanto você coopera com ela. Isso existe em várias tradições, como os nomes de Deus no sufismo islâmico e a oração da Ave Maria no catolicismo. Aliás, a própria figura de Maria é muito simbólica. Ela representa a alma humana em seu estado de perfeição, totalmente receptiva, totalmente pura. E as palavras do arcanjo Gabriel anunciando a concepção é o enxofre que desce. O fruto do ventre é o paralelo do elixir miraculoso ou da própria pedra filosofal. A presença divina gerada dentro dos limites da própria alma humana. Agora, é claro, você pode se perguntar, por que isso seria possível? Por que uma oração sendo repetida constantemente com foco conseguiria dissolver nossos vícios e forjar algo novo? Bom, em primeiro lugar, pela própria ação da graça. A graça ela tem a sua eficácia. A graça de Deus tem a sua eficácia. E ao ancorar a sua atenção em algo acima de ti, um nome divino, uma realidade divina ou santa, o praticante retira a atenção consciente dele e de tudo mais. Tira a força das distrações, da periferia da mente. Sem a nossa atenção alimentando as preocupações, as identidades rígidas, os preconceitos, os medos, as paixões, as ansiedades, você para de prestar atenção em tudo isso e foca naquela ação,
naquelas palavras, no significado daquelas palavras, naquelas intenções. Essas estruturas começam a atrofiar, essas estruturas baixas, inferiores, elas começam a atrofiar por não receberem a atenção, e a pressão desse foco em uma única coisa gera um calor interno, e é isso que derrete as fixações do ego, dissolvendo tudo, se transformando em uma energia pronta para ser usada. Depois do derretimento ou da, entre aspas, dissolução do ego, ocorre a coágula. A alma dissolvida e livre dos padrões cristalizados começa a se coagular novamente, mas agora em torno daquele único ponto de foco que restou. Ela cristaliza em uma nova estrutura. Nós podemos, por exemplo, nos lembrar daquela frase do Evangelho, né? Que Jesus fala: buscai primeiro o reino dos céus e todo mais lhe será acrescentado. Você busca o reino dos céus e toda uma nova estrutura, ela é reconstruída em torno desse desejo, desta intenção, desta busca pelo reino dos céus. E todas as suas preocupações, preconceitos, identidades, elas são dissolvidas em torno desse novo eixo. O caos se torna ordem construída em torno da oração. Sem esse auxílio, o homem ficaria preso tentando se levantar, puxando os próprios cabelos. O alquimista, ele prepara o receptáculo através da oração e da purificação. Mas a transmutação final, ela é um presente. Isso é muito importante. É a graça que transforma o chumbo da consciência egóica no ouro espiritual, permitindo que a alma supere as suas limitações naturais e se torne um espelho perfeito do divino. A transmutação, ela é um presente, e todo esse processo ocorre dentro do que chamamos de Atanur, que vem do próprio árabe, que significa literalmente forno. E na alquimia, o Atanur é o próprio corpo humano. Então, o corpo, ele não é uma prisão de carne que devemos tentar escapar. Na verdade, a alquimia leva o corpo a uma parte essencial do processo. Você não pode assar o pão se não tiver as paredes do forno para conter e irradiar o calor. A matéria integrada no processo espiritual. Deus, ele é o Deus do céu e da terra. O próprio design tradicional do forno alquímico foi feito para representar o processo vital humano. Então, você tem o compartimento inferior, que é o compartimento do fogo, a área intermediária, que é onde ficam as cinzas, e a câmara superior, que abriga o recipiente de vidro hermético. A oração atua como o fiat lux original sobre a alma, né? O faça-se a luz. A pressão desse foco constante gera um calor interno no Atanor, que é o nosso corpo, que literalmente derrete as couraças do ego para que a alma possa ser moldada de novo. Esse fogo não pode ser agressivo. Ele não pode incidir direto sobre a matéria que está sendo transmutada. Se a força vital for deixada solta, como uma paixão ou impulsos incontroláveis, ela incinera o processo. Ela queima o que os alquimistas chamam de flores de ouro. O fogo interno da paixão destrói qualquer chance de uma cristalização espiritual. Mas o fogo também não pode ser apagado, porque aí o forno esfria. Ou seja, não se suprime a força vital, se doma ela, controla. Um calor moderado, mas contínuo. No forno alquímico, o que moderava o calor era a camada de cinzas que fica acima dele. As cinzas representam a matéria que já passou pelo fogo. Não pode mais entrar em combustão, não inflama. As cinzas são a nossa estrutura que já foi purificada pelo tempo, pelo sofrimento, pela renúncia das paixões mundanas frenéticas. É a maturidade que alcançamos. Essa estrutura pacífica absorve o calor da vitalidade e irradia ele para cima, de uma forma branda e controlada. O calor é transmitido, mas sem incendiar tudo. E sobre essa base de cinzas que controla tudo, que regula esse calor, fica a câmara superior, que é onde contém o famoso ovo hermético, que é o frasco de vidro transparente e absolutamente selado, onde nada de fora entra. Se o vidro trincar e entrar ar frio antes da hora, todo o trabalho de meses é perdido instantaneamente. Esse ovo hermético, ele é análogo do nosso plexo solar, ou do centro do coração, o foco da nossa atenção, um ambiente isolado onde o enxofre e o mercúrio podem finalizar a união. E dentro desse ovo hermético mora um símbolo clássico, o Uroboro, o Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda. Ela representa a natureza ainda bruta, ainda não redimida, girando em looping infinito sobre si mesma. Mas do próprio ovo nasce uma flor vermelha de ouro e uma flor branca de prata, e entre as duas uma flor azul, que os textos chamam de a flor
portador da sabedoria. É a imagem inteira do processo resumido ali. O caos da serpente de um lado, o fruto final do trabalho do outro. O Burckhardt diz que esses princípios são universais e tenta conectar essa estrutura do Atanor europeu hermético com as tradições nativas da América do Norte, como a cerimônia do cachimbo sagrado. Esses entendimentos análogos entre várias tradições derivam da percepção da mesma realidade metafísica. Então são como se fossem povos e culturas diferentes percebendo a mesma realidade. O fornilho do cachimbo, que é feito geralmente de pedra ou argila vermelha, é o análogo do corpo humano, forjado a partir da terra, o Atanor. O tabaco sagrado representa os elementos do mundo material e as nossas experiências de vida. O carvão em brasa, que é usado para acender o cachimbo, representa o fogo solar, a centelha do espírito que desce do céu. E o resultado é a fumaça incensada. A fumaça subindo representa a alma purificada, ficando leve e abandonando as correntes e o peso do mundo material. O princípio, então, tanto da tradição alquimista da Europa e o cachimbo sagrado dos nativos norte-americanos, o princípio seria o mesmo.